que ora, uma igreja ajudadora, alegre, vibrante, comunhão, missões, caráter organizado. Tudo isso foi colocado pelos irmãos como características de uma igreja acolhedora, e nós vislumbramos essa realidade, apontando principalmente que nós precisamos trazer do aspecto geral para o aspecto particular. Nós precisamos entender que ser igreja é muito mais do que vir à escola dominical, é muito mais do que vir ao culto, como vamos ter daqui a pouquinho, mas significa sermos igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso nos alegraremos nele e serviremos nele. Depois nós analisamos essa ideia da palavra saudade, porque a palavra saudade, ela aponta para nós uma saudação como bom dia, como graça e paz, como um shalom, né? E aí, são aqueles cumprimentos que a gente costuma fazer, mas o sentido bíblico, gosto muito de aprofundar um pouco mais para saber a origem das palavras. Quando o apóstolo Paulo diz saudai, muito mais do que uma saudação, muito mais do que um simples cumprimento, um gesto, até mesmo de educação, o apóstolo Paulo ele está abençoando essa igreja, pensando naquelas 3 situações que eu mencionei para os irmãos. A ideia de envolver nos braços, aquela saudação mútua entre amigos e principalmente, finalizando naquela ideia do acolhimento. Então, quando ele saúda a igreja de Colossos e conclama também a igreja de Colossos, que também tem esse acolhimento frente a outra igreja, a igreja de Laodiceia, nós percebemos que o apóstolo Paulo não apenas acolhe ambas as igrejas, mas ele também ensina essas igrejas a se acolherem mutuamente e, consequentemente, nós estamos abordando aqui a ideia das 2 igrejas que se tornam uma, aqui no nosso contexto, acolherem esse projeto de vida eclesiástica, de vida espiritual, que é de ser uma igreja acolhida. Então, para isso, nós analisamos primeiro a necessidade de acolhermos o quê? A igreja local. Se nós quisermos ser uma igreja acolhedora, então nós precisamos primeiramente pensar no contexto de igreja local. Por isso o texto bíblico começa dizendo, saudai os irmãos. E nós fizemos toda aquela análise da palavra irmão, o adelphos, mostrando que o que nós podemos aprender nessa realidade é a necessidade de nos aprofundarmos no relacionamento fraternal. Ou seja, quando nós definitivamente queremos ser uma igreja acolhedora, o primeiro passo é acolher a igreja local. E na igreja local, aprofundarmos os relacionamentos fraternais. Aí fizemos aquele parágrafo, aquela especificação de uma igreja atual, onde as pessoas querem vir, querem entrar, querem consumir o culto, mas não querem aprofundar nos relacionamentos. Elas não querem o viver igreja. Na verdade, na nossa sociedade, dados os muitos ismos, um dos ismos que nós não podemos aceitar de maneira alguma na igreja é o individualismo. Não há como você ser igreja, meu amado irmão, no sentido da palavra, como ser único. A igreja é um corpo. E como corpo, meu irmão, nós precisamos uns dos outros. Deus estabeleceu a igreja para que possamos edificar uns aos outros. Deus tem uma família de famílias, uma família de muitos irmãos. E essa pessoa que está do seu lado é seu irmão em Cristo Jesus. Foi salvo por Cristo Jesus. E aí nós trabalhamos aquela ideia do vínculo. Qual que é o vínculo da perfeição, irmão? O amor. Então, aprofunde-se no relacionamento fraternal, foi o que nós falamos no ano passado. Depois analisamos aquela ideia de ninfa. Ainda que nós não possamos definir, finalmente, se era um homem, se era uma mulher, ou se era até um casal, nessa palavra, ninfa ou ninfas era de fato uma liderança naquela igreja, exercia uma certa liderança, porque recebia na sua casa a igreja.
E nós fizemos uma análise de Ninfa, fizemos uma análise de alguns nomes na palavra de Deus, e analisamos que homens e mulheres cooperaram com o apóstolo Paulo de uma maneira esforçada. Fiz aquela situação, né? Vamos tirar o foco daqui, do pastor Pedro, e vamos lançar o foco para a igreja. Porque é necessário, meu irmão, que nós evitemos um outro mal, um outro ismo, que é o clericalismo. E de que trata o clericalismo? O clericalismo é aquela visão de que na igreja o pastor é tudo em todos, né? E nós vimos pela palavra de Deus que, na verdade, é o supremo pastor que é tudo em todos. E quem é o supremo pastor? Cristo. Fizemos essa análise, né? O pastor sozinho não conseguirá realizar com bom efeito, tornar a igreja acolhedora sozinho, juntamente com o conselho, também será muito difícil. Toda igreja precisa abraçar essa visão. E quando irmãos e irmãs abraçam essa visão da igreja acolhedora, surge uma liderança esforçada, que se dedica, que emprega esforços. E como Paulo cita o caso de Priscila e Áquila, pessoas que surgem na igreja a ponto de oferecer sua própria vida para que o reino do Senhor possa se expandir. Então fizemos essa análise a partir de Ninfa. E agora, meu amado irmão, dando continuidade, nós vamos terminar essa primeira parte pensando na ideia de acolher uma igreja local, que é aspirar, desejar profundamente a edificação e a comunhão. De fato, meu irmão, pensar na ideia da igreja de Laodiceia e Colossos, como mencionei aqui, significa pensar que o apóstolo Paulo está escrevendo a igreja de Colossos, mas lembra da igreja de Laodiceia, no sentido de querer cimentar o relacionamento dessas duas igrejas. E quem lembra, eu falei que a igreja de Laodiceia, da igreja de Colossos, dista quantas milhas? 10 milhas. Eu fiz até aquele comparativo, né? Que é quase a mesma distância de East Boston para Cambridge. É interessante, porque assim como aqui, duas igrejas estão agora dando origem a uma nova igreja no Senhor, o apóstolo Paulo está falando de duas igrejas que devem mutuamente se abençoar, se tornando igrejas acolhedoras. E nesse sentido, meu amado irmão, pensando na igreja de Laodiceia e na igreja de Colossos, nós precisamos pensar na ideia de edificação e comunhão. Quando você vem à escola dominical, quando você vem ao culto, quando você está aqui naquele aspecto, vou sempre deixar aqui porque eu gosto de frisar essa questão, quando você está aqui no aspecto geral, você é edificado? É. Daqui a pouco vamos ter a cantata. Você vai ser edificado? Com certeza. Porque Deus vai operar através das canções, Deus vai operar através da palavra, Deus vai ministrar o seu coração. Quando você vem ao culto, meu querido irmão, em todos os aspectos do culto, aquele que realmente vem para adorar o Senhor e buscar intimidade com o Senhor, ele é edificado. A comunhão se torna uma realidade. Mas, meu amado irmão, nós precisamos pensar na ideia de trazer do aspecto geral para o aspecto particular. Porque para nós, dentro do nosso contexto, um dia na semana é muito bom para servirmos ao Senhor, mas nós não somos igreja apenas no sábado do Senhor, nós não somos igreja apenas no domingo, não. Nós somos igreja o tempo todo. E pensando na estratégia da qual estamos falando, que é a estratégia de grupos pequenos, nós precisamos compreender que elementos de edificação e comunhão precisam ser levados da igreja, do aspecto geral, Laodiceia e Colossos, para o aspecto particular, que é para o aspecto da casa, da sua casa. Seja da sua casa um grupo pequeno, ou seja a sua casa uma família em Cristo Jesus. Sua casa, meu amado irmão, tem que ser um pedaço do céu. Ela tem que ser uma antecipação celestial. Ela tem que ser de fato um lugar abençoador. Um lugar onde há edificação e comunhão mútuas. Então, nesse sentido, meu querido, eu queria que nós pensássemos nessa ideia de
de estratégia, de edificação e comunhão, porque essa distância, que nos tempos bíblicos era inconveniente, para nós hoje não é. As 10 milhas pelas estradas romanas, nos tempos bíblicos, eram difíceis de ser superadas. Necessitava de algumas maneiras de se locomover, então não era algo comum. Mas você, meu amado, hoje pega o seu carro e vence 10 milhas com uma facilidade gigante. Mas o princípio é que a igreja, para se edificar, reunindo poucas vezes no sentido geral, ela se reunia mais vezes no sentido particular, para se edificar e para ter a comunhão. Você percebe, por exemplo, na igreja primitiva, que foi o texto mencionado aqui, antes dessa série de estudos, que todos creram, estavam juntos e tinham tudo em comum, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, e faziam isso aonde? De casa em casa. Tem um outro lugar. No templo E de casa em casa. e de casa em casa. O grande problema, amado, é nós imaginarmos que edificação e comunhão só acontece no templo. Não. Edificação e comunhão no templo e de casa em casa. Eu acho interessante, você vai fazendo a leitura de Atos dos Apóstolos e vai percebendo lugares que remetem a lugares de edificação e comunhão. A gente sabe que a igreja primitiva reunia no pátio do templo, em alguns momentos, reunia boa parte do tempo na casa das pessoas, mas eu acho interessante no capítulo 16, por exemplo, quando o apóstolo Paulo vai encontrar Lídia, e ele chega ali para falar de Jesus, para pregar Jesus, e havia ali um lugar de oração. Havia um lugar de oração. E as mulheres e homens afluíam por ali, a fim de ouvir a palavra do Senhor. Em outros momentos, o apóstolo Paulo e homens de Deus, que nós podemos ler no livro de Atos dos Apóstolos, iam na sinagoga, pregando o evangelho. Iam diante das autoridades. Estavam na prisão. Então, meu amado irmão, independentemente da situação, havia edificação e comunhão em qualquer um desses lugares, para a verdadeira igreja, para aqueles que verdadeiramente servem o Senhor. E aqui está um outro ismo que precisa se esperar: o templo centrismo. A ideia de nós pensarmos que o templo é o único lugar de adoração. Eu sei que no contexto heterotestamentário, o tabernáculo era a representação da presença de Deus no meio de quem, gente? No meio do povo. Não é à toa que nos pontos cardeais você tem 3 tribos para leste, 3 tribos para oeste, 3 tribos para o norte, 3 tribos para o sul, porque o povo é dividido entre as 12 tribos e Deus está onde? No meio. A profecia é: habitarei no vosso meio. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Meu amado, isso é lindo. Então isso vai ganhando uma conotação ainda maior quando, nos dias de Salomão, um templo é erigido. E a gente sabe, pelo contexto bíblico, que não há templo construído por mãos humanas que pode abarcar a presença do Senhor. Mas Deus permitiu a criação desse templo e lá Ele colocou, lá no Santo dos Santos, o quê? A Arca da Aliança. Que era a representação máxima de quê, irmão? Da presença de Deus novamente. Tanto que para acessar esse lugar, todo um aspecto ritual era necessário, porque era a presença do Deus vivo. E isso, meu amado irmão, chega no contexto do Novo Testamento, né? E é interessante, porque quando chega no contexto, nós estamos falando de judeus, principalmente, no contexto da igreja primitiva, e era de se esperar. Era de se esperar que agora a igreja, com esse contexto de tabernáculo, com esse contexto de templo, e agora até o templo de Salomão, reformado por Herodes, esse novo templo suntuoso que havia ali, que a igreja, a nova igreja que está surgindo, se preocupasse em ter um lugar seu.
um lugar para adorar, um templo, vamos dizer assim. Não há nada errado em ter um templo, viu, irmão? Como eu falei, ela perseverava no templo e de casa em casa. Mas o que a gente percebe é que essa não era uma preocupação da igreja primitiva. Não era. E aqui entra o segundo aspecto que eu queria deixar com os irmãos, para que nós tornemos uma igreja acolhedora. Não apenas acolhendo a igreja local, mas agora também acolhendo a igreja no lar. E para que você acolha a igreja no lar, meu amado, aí é fundamental que você entenda o quê? A relação que existe entre igreja, lar, templo e as pessoas. Saudai os irmãos de Laodiceia, e saudai Ninfa, e saudai a igreja. Mas a igreja que está na casa. E quando a gente faz a análise dessas palavras, meu amado, algo surge no nosso coração. A palavra igreja é aquela palavra que muitos conhecem, a palavra eclesia, que remete à ideia de pessoas que são chamadas para fora, uma assembleia religiosa, uma reunião solene. A palavra casa é a palavra que dá a ideia de uma família, a ideia de um templo. Quando, por exemplo, se fala de a minha casa será chamada casa de... Qual a palavra que é usada ali? A palavra casa. Então você tem a ideia de templo em ambas as palavras. Tanto na palavra eclesia, como na palavra oikos, que é a palavra para casa. Mas você também tem uma relação interessante entre as duas palavras, que são as pessoas. Ambas as palavras não designam apenas aspectos físicos, estruturais, mas pessoas, ajuntamento de pessoas. E aí, meu amado irmão, qualquer pessoa que vai estudar essas duas palavras vai ter que reconhecer o seguinte: essas duas palavras têm a ver com pessoas e têm a ver com tempo. Só que aí, meu amado, no pacto da graça, uma realidade nova acontece. O templo não é mais um templo móvel, no sentido do tabernáculo, algo que devemos levar de East Boston para Cambridge, de Cambridge para Walton, de Walton para qualquer outro lugar, não. Não é mais um templo também como o templo de Salomão, onde estabelecemos um lugar, um santo do santo, onde há uma arca, e nessa arca só o pastor pode entrar, só os presbíteros podem entrar, e a igreja só pode acessar através deles. Não. Agora, meu amado irmão, existe um novo templo. E esse templo também não é o templo que um dia a CityK United vai ter. Que templo é esse? São as pessoas. As pessoas regeneradas, salvas, batizadas pelo Espírito Santo de Deus. No pacto da graça, meu amado irmão, a igreja local é uma realidade visível e esperamos que nela a igreja visível esteja imperando como igreja acolhedora, mas também ela se manifesta na igreja local, onde as pessoas estão no aspecto particular. Porque disse o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, eu quero convidar você a abrir lá, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3. Quem achar primeiro pode ler o versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Perceba, meu amado, que quando o apóstolo Paulo começa a descrever a responsabilidade daqueles homens que ensinam na igreja, ele começa a descrever vários fatores, e aí ele entra nesse aspecto do templo. E quando ele vai apontar o aspecto do templo, no contexto da igreja de Corinto, ele está apontando para as pessoas. Ele está dizendo: não saber que vós
sois santuário de Deus. O templo do Espírito Santo de Deus somos nós. Agora, meu querido irmão, a igreja está onde nós estamos. Não é um edifício em si, mas são as pessoas organizadas, um organismo vivo, um corpo vivo, uma família viva, onde ela está. Portanto, se ela está aqui, se ela está num hotel, se ela está numa tenda, num pátio, se ela está, meu amado irmão, escondida em lugares nesse mundo afora, não importa. Se as pessoas são regeneradas, salvas em Cristo Jesus, elas são uma igreja, elas são um novo templo do Senhor, elas são um santuário de Deus vivente, elas são o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, no final, meu amado irmão, entender a relação entre igreja, lar, templo e pessoas, significa entender que agora as pessoas são o lar do Espírito Santo. As pessoas são a igreja. As pessoas são o templo do Espírito Santo de Deus. E é por isso, meu amado, que nós trazemos a ideia do aspecto geral para o aspecto particular, onde cada grupo constitui-se em uma parte viva da igreja para alcançar mais vidas do que o aspecto geral conseguiria. Se você tem um pouco de experiência com um grupo pequeno, por menor que ela seja, meu irmão, você vai reconhecer uma coisa. O alcance do grupo pequeno enquanto o mover da igreja é muito maior do que o culto em si. No culto nós pregamos a palavra, as pessoas se convertem, amém por isso, e é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Mas quando nós nos reunimos em grupos, nós estamos expandindo ainda mais essas possibilidades. Porque a palavra de Deus está sendo pregada não apenas em um lugar, mas vários lugares. Pessoas que muitas vezes não viriam à igreja por um convite seu, podem ir à sua casa por um convite seu. Elas se sentirão muito mais livres, muito mais abertas a estar na sua casa. E olha, o que você vai fazer lá na sua casa? Você vai edificar. E você vai edificar através de quê? Da palavra do Senhor. Olha Colossenses 3. Colossenses, dentro do próprio contexto. Se você virar para mim e perguntar assim, pastor, quais são os princípios de liturgia de um grupo pequeno? O que a gente tem que fazer no grupo pequeno? O que se espera de fazer num grupo pequeno? Antes de eu te dar uma lista, né, leia Colossenses 3,16. Como podemos nos acolher mutuamente nos grupos e na igreja? Colossenses 3,16. Quem achar pode ler. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Você acha que isso acontece num grupo pequeno? Precisa acontecer, irmão. É lá que nós vamos ver de fato a palavra do Senhor sendo pregada, instruída. Ali vamos nos aconselhar uns aos outros. Ali louvaremos ao Senhor. Ali oraremos uns pelos outros. A edificação, a comunhão será mais plena do que poderia ser aqui, no aspecto geral. Lembre-se, meu amado irmão, sempre quando falar isso eu preciso dizer, viu? Ambos os aspectos são importantes para nós, como igreja acolhedora. São dois lados de uma só moeda. Cara e coroa. Templo e lar. Amém? Amém. Templo e lar. Nenhum solitariamente, nem o outro solitariamente. As duas, funcionando lado a lado para promover a edificação, para promover a comunhão, para transformar vidas em nome de Jesus. Então, quando nós percebemos e avançamos um pouco, olha agora 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Outra pessoa, hein? Vamos lá. Quem achar pode ler. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus,
e que não sois de vós mesmos? Muito bem. Quando o apóstolo Paulo começa a condenar a sensualidade, naquele contexto de todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, o argumento, né, que é levantado pelo apóstolo Paulo é qual? Que nós devemos manter uma vida ascética, como é que fala? Monástica, isolados no mundo, numa bolha espiritual. Não. A maneira de nós vencermos a sensualidade é de fato entendermos que nós somos o quê? O templo, o santuário do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser santos como Ele é santo, perfeitos como Ele é perfeito. Estamos sendo trabalhados. E a ideia de edificação é justamente isso. Um edifício que vai sendo construído. Primeiro você coloca a base. Em linguagem bíblica você coloca a pedra angular. Qual que é a pedra angular? Quem? Jesus? Não é o pastor não, gente? Não. Tem certeza? Não é o senhor não, pastor? A pedra angular? Não, graças a Deus. Tomara que Até porque se nós formos colocar... uma pedra oval. Oval? Então, meu amigo, essa pedra não vai sustentar esse edifício. A rocha firme e verdadeira que dá sustentação para esse edifício é o Senhor Jesus. Ele tem que ser o fundamento. E à medida que Ele é o fundamento, nós vamos edificando essa igreja. Ela vai se tornando cada vez mais forte, cada vez maior. A ideia da expansão do reino de Deus. E para que o reino possa expandir, o apóstolo Paulo usou de estratégias. E qual a estratégia? Ele seguiu pelos caminhos, pelas estradas romanas e foi nas principais cidades pregando o evangelho. Você pega, por exemplo, Tessalônica, um ponto central da região da Acaia. Ele vai ali, planta uma igreja, e o fato dele estar ali naquele lugar faz com que todas as cidades ao redor se tornem também um foco, de maneira que o apóstolo Paulo ele alcança dezenas e dezenas. Mais de 30 cidades são citadas nas cartas e no livro de Atos, alcançadas direta e indiretamente pela estratégia. Então você vê a igreja sendo alcançada. Ele vai nas principais cidades, ele vai plantando as igrejas. E como estratégia, meu amado, ele vai plantando essas igrejas e vai reunindo essas igrejas no aspecto, o quê? Particular. Na casa das pessoas. E, meu amado, na casa das pessoas, ele tem um processo organizacional. Ele quer que ali seja pregada a palavra do Senhor, mas ele então elege nessas igrejas presbíteros, para que possam dar direção a essas igrejas, que estão funcionando em muitas casas. Então os presbíteros estão ali liderando, e à medida que os presbíteros vão liderando, essas igrejas vão crescendo, e aí eu acho interessante, amado, principalmente nós aqui no Brasil, somos um contexto interior. Se formos pensar em 50, 80 anos atrás, o pastor às vezes não era como hoje, o pastor de tempo integral da igreja, um pastor por igreja. O pessoal estava brincando aí que tem mais pastor do que membros na igreja, né? Fala essas coisas, mas o fato é que havia um pastor às vezes para 5, 6, 7 igrejas. E às vezes o pastor no Brasil, ele chegava numa igreja e ele demorava meses para voltar, porque ele tinha que fazer todo um percurso pastoral para assistir essas igrejas. Imagine só, ele não tinha um carro, então muitas vezes ele usava um jegue, usava um cavalo e coisas assim. Agora é interessante que o pastor ele estava num determinado lugar para pregar a palavra de Deus, e quando ele voltava 1, 2 meses depois, a igreja tinha crescido. A igreja tinha crescido. Como é possível uma igreja crescer sem um pastor? Com o compromisso dos membros. Com o compromisso de uma liderança esforçada. De pessoas que estão fazendo a obra do Senhor. E é isso, meu amado, que nós precisamos resgatar dia após dia na nossa vida. Entender que o Supremo Pastor nos deu pastores. Nos
nos deu presbíteros, nos deu diáconos, mas, meu amado, Ele nos deu uma missão a todos. O ide e pregai o evangelho a toda criatura. O fazer discípulo de todas as nações não é só para o pastor, não é só para os presbíteros, não é só para a liderança, mas é para cada um de nós. Portanto, quando você entende essa realidade e traz todos os princípios que temos trabalhado aqui, do aspecto geral para o aspecto particular, entendendo que você, sua família, seu lar, que nós, as pessoas, somos a igreja do Senhor Jesus, essa igreja, meu irmão, será uma igreja acolhedora. Essa igreja abençoará outras pessoas. Conforme o apóstolo Paulo escreveu em Éfeso, eu quero convidar você a ler ali comigo. Carta dele à igreja de Éfeso, capítulo 2. Eu vou fechar aqui, porque senão vou atrapalhar a condução dos demais trabalhos. Efésios 2, 21, 22. Quem achar pode ler para mim. Efésios 2, 21, 22. No qual todo edifício é ajustado, cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém. O edifício cresce. O edifício cresce. Nós precisamos crescer, expandindo o evangelho do reino nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Nós somos edifício do Senhor, somos a família de Deus, somos salvos pela graça para anunciar a mensagem da graça, a fim de que as pessoas possam se converter, serem resgatadas do seu fútil procedimento e assim serem também parte da igreja do Senhor Jesus. Segundo os estudiosos, meu amado irmão, não foi antes do século III que as igrejas começaram a adquirir propriedades a fim de terem os seus próprios templos. Século III. Significa, meu amado irmão, que depois que a igreja primitiva iniciou a sua missão, 2 séculos praticamente, 2 séculos e meio, 3 séculos se passaram e a igreja expandiu, as pessoas se converteram e tudo isso acontecendo, elas se reunindo no templo e de casa em casa. No templo e de casa em casa. Vamos resgatar isso, trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, porque eu tenho certeza que a igreja vai ser uma igreja acolhedora. Nós vamos acolher a igreja local, vamos acolher a igreja no lar e vamos ser a igreja de Jesus. Amém? Amém? Nós vamos continuar no próximo domingo, vamos fechar esse estudo. Eu convido você para estar aqui domingo que vem para a gente encerrar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra dessa manhã, a palavra que mais nos ensina, nos molda, nos aponta, Deus, como podemos ser uma igreja acolhedora, e por isso pedimos ao Senhor que aplique tudo isso ao nosso coração, que o Senhor possa tratar as dúvidas no nosso coração, e que assim, ó Deus, possamos perceber essa realidade no nosso meio. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que abençoe a nossa escola dominical, que abençoe o nosso culto a seguir, e os cultos que estaremos prestando ao Senhor aqui, neste lugar, neste tempo ao Senhor, e acima de tudo, ó Deus, em qualquer lugar onde nós estejamos, que nós sejamos a igreja do Senhor, que nós sejamos o santuário do Deus vivente, que nós sejamos o templo do Espírito Santo de Deus, e que nós possamos acolher as pessoas, e assim abraçar as pessoas como a grande família de Deus. Te damos graças, ó Deus, por essa manhã, e rogamos, ó Deus, que o culto a seguir seja uma bênção na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.